Olá, telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Falamos dos nossos estúdios da Rua Ponta Grossa, 1836, na sobreloja dos Calçados Santa Rita. E aqui neste endereço é que desenvolvemos as nossas atividades terapêuticas. O IPTH é uma entidade de apoio à saúde mental. Trabalhamos com a psicanálise sistêmica e desenvolvemos metodologias próprias. Eu sou o criador da metodologia e, como já falei no programa passado, e é maravilhoso falar de novo, que esta metodologia criada pelo IPTH, pela minha pessoa, foi reconhecida nacionalmente e internacionalmente como a melhor metodologia psicoterapêutica da América Latina. É verdade, né, Mayusha? Com certeza, eu estive lá presente, foi uma linda homenagem, onde 200 empresas da América Latina estavam presentes, 17 países, foi uma oportunidade incrível de reconhecimento, de contatos, né, Dr. Celso? É verdade. Foi muito interessante. E o que é interessante é que essa organização do Panamá, eles observam sempre nas pessoas que se destacam numa área específica. E na América Latina, na psicanálise, na saúde mental, o IPTH foi escolhido por excelência, pela qualidade classe A, pelo resultado nos trabalhos realizados aqui em Apucarana. Então é minha alegria dizer para a América Latina, somos de Apucarana, moramos na Cidade Alta e é um prazer falar com os nossos amigos aqui do Canal 38. Mas vamos parar de falar, né? Vamos falar sobre o que hoje, não é, Ilcha? Hoje nós vamos falar sobre o e-mail de uma mãe. Ela diz o seguinte: quero dar meu relato para ajudar as mães que têm os filhos com problemas. O nosso drama começou quando meu filho tinha 7 anos. Ele começou a ficar agressivo, depressivo, ficou obeso, não queria estudar. A crise durou dos 7 aos 12 anos, quando ele foi tratado no IPTH. Foram 15 sessões e ganhamos nosso filho de volta. Quando ele entrava em crise, se transformava. Dr. Celso descobriu durante as sessões que imentava nele a alma do meu irmão, que se suicidou-se aos 16 anos. Dr. Celso encaminhou meu irmão para a luz e meu filho voltou a ser uma pessoa normal e um dos melhores alunos da sala de aula. Faz 3 anos que ele está liberto. Maravilha, fico feliz pela gratidão dessa mãe, né? Realmente o filho dela é uma história bem triste, né? Para a família. A criança se transformou do dia para a noite. Ele estava no colégio, até então nunca teve nenhuma, e lá ele jogando bola ele caiu. Teve uma espécie de um apagão, um desmaio, levantou dali e não era mais o mesmo. E o que é interessante, o que essa mãe falou, eu quero deixar bem claro para os nossos telespectadores que o IPTH, ele não tem nenhuma visão religiosa. Nós respeitamos todas as religiões, mas nós criamos uma metodologia científica e espiritualista. Ou seja, todo ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Inclusive o Código Internacional de Doenças, o CID-10.43, deixa claro que a saúde espiritual é a obrigação do profissional de saúde olhar. Antes de 1998, o homem era olhado como um amontoado de nervos e tendões. E quem contribuiu para esta mudança no Código Internacional de Doenças foi a visão sistêmica através da psicanálise sistêmica, desenvolvida por Bert Hellinger e reforçado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos através da criação do método ASMI. Nós provamos para o mundo inteiro e fomos já reconhecidos na América Latina como número 1 nesta técnica, que é possível a pessoa estar doente sofrendo a influência de uma alma, de um ancestral ou de um familiar que deixou o corpo. Isso não é religião, é ciência. Porque se religião resolvesse o problema desse menino, ele tinha resolvido. A mãe disse, eu levei até na macumba para ver se resolvia. Não estou dizendo que cada um tem sua religião, mas isto não é para religião, Mayush.
O que nós estamos falando aqui é para a ciência mental. A ciência mental é que tem autoridade para falar de problemas espirituais. Não existe problema espiritual se não tiver uma disfunção energética no corpo vital da pessoa. E quem estuda o corpo vital não é a medicina alopática, não é o cirurgião, são os psicanalistas, os teólogos clínicos. Então nós temos uma formação dentro de uma questão mais holística, mais espiritual. Nós vemos o ser humano como um todo. E a mãe deste menino, ela dizia desde o início: doutor, quando o meu filho se transforma, eu tenho certeza que incorpora a alma do meu, ela fala o espírito, né, do meu irmão, que suicidou-se há 5 anos atrás. E eu em nenhum momento eu disse para ela: isso é possível, nem não é possível. Eu disse: olha, é só ele, só o seu filho, que poderá dizer para nós o que está acontecendo no nível profundo de relaxamento, de hipnose. E a mãe acompanhou todas as sessões. Na 4ª sessão, eu levei ele na hipnose profunda, expandiu a consciência, ele não sentia nem o corpo. Aí nós abrimos o núcleo do inconsciente, realmente estava imantado nesta criança o espírito do seu tio que tinha suicidado. Inclusive, esta criança tinha tentado suicídio 3 vezes antes de nos conhecer. E ele começou a tomar remédio, entrou em disfunção do sistema endócrino. Ele engordou uma criança de 7 anos, parece, 7 né? anos. Uhum. Ele já estava, apesar que ele já fazia tempo que ele estava com problema, ele estava com 110 quilos. Meu Deus. Pra vocês terem uma noção quanto que o remédio errado. Ele não tinha problema de ordem psíquica, não tinha problema de ordem de hormônios, ele tinha um problema energético. E aí entra a psicanálise sistêmica, que olha para as questões energéticas, para as questões espirituais. E dentro desse contexto terapêutico, nós levamos ele, então, como eu disse antes, nessa hipnose profunda, e ele vê o tio, e o tio queria levar ele junto com ele, porque o tio gostava muito dele. E o que era interessante, esse tio que tinha suicidado, já fazia acho que uns 5 anos, ele do outro lado não tinha consciência que tinha morrido. Era isso que eu ia perguntar. O tio não sabia que estava levando o sobrinho para a morte. Não, o tio... Ele chamava o sobrinho porque Exatamente. ele gostava de estar próximo. Uhum. A grande maioria das pessoas que não tem evolução espiritual, quando eu falo evolução espiritual, não digo religião, espiritualidade pessoal. A pessoa que não sabe o que vai acontecer após a morte, ou que tem ensinamentos errados, quando eles morrem, lá do outro lado, no plano astral que chamamos, eles ficam perdidos. É como um indigente aqui que se perdeu, não sabe o nome, não sabe onde está a casa dele, não sabe onde está o corpo. E esse tio deste menino dizia que não tinha morrido. Ele não acreditava. E aí nós fizemos uma regressão no espírito do tio, é muito profundo isso, por isso que eu falo aqui na televisão, nós somos reconhecidos na América Latina, o nosso reconhecimento é internacional, e fizemos uma regressão no espírito do tio, levamos ele lá onde ele tinha cometido suicídio, levamos ele no velório, ele viu a lápide dele lá no cemitério, e aí ele se conformou. Aí ele acreditou, mas realmente eu morri. Então eu estou te adoecendo, disse o tio para o sobrinho. Mas só um pouquinho, Mayushi. Não incorpora o espírito em nenhum momento. É uma comunicação telepática. Aí que é a grande sacada da nossa metodologia. Ele se distancia das questões religiosas, porque o espírito, aquela energia, não incorpora no magnetismo da pessoa. Há uma expansão da consciência, o magnetismo amplia e é feito um contato telepático. Pode perguntar agora. Todo mundo que tem algum familiar que cometeu suicídio, é interessante fazer essa terapia, essa abordagem, a fim de prevenir que próximos familiares façam isso novamente? Veja, eu diria o seguinte, não só as pessoas que têm algum membro da família que cometeu suicídio. Qualquer pessoa que tem insônia, depressão, tem bipolaridade, ansiedade, convulsão, déficit de atenção, me ajuda aí, estresse muito alto, a todo instante parece que está surtando,
essas pessoas precisam olhar para o seu lado humanístico. E na abordagem é interessante que elas vão se beneficiar e vão beneficiar também Exatamente, a pessoa, né? porque aquela alma que está ali obsediando a pessoa não é um demônio, como dizem por aí, não são demônios, são pessoas da nossa família ou almas mesmo estranhas, mas que estão perdidas, que precisam de ajuda, precisam de luz, precisam de orientação. Então, nesta abordagem fantástica do inconsciente, estou falando para terminar esse caso do menino, ele conversa com o tio, e o tio pede desculpa por todo o mal que o tio fez para ele, porque o tio, quando acontece a imantação, nós chamamos de imantação, a alma que está em ilusão suga toda a energia psíquica da pessoa. Por isso o menino ficou tão perdido. Sim, daí desfuncionou o psiquismo da criança e o sistema endócrino, e aí a saciedade dele ficou incontrolável. Ele não tinha sensor de saciedade. Os desejos dele eram os desejos do tio. Sim, ele se alimentava por ele e pelo tio. E o tio, além do mais, o tio ainda bebia. E essa criança, uma criança, né? Os pais tinham que estar controlando ele para não beber. Do nada ele começou a ter muitos desejos pela bebida e pela alimentação exagerada, compulsivamente, tanto é que chegou a 110 quilos. Mas quer dizer para os nossos queridos telespectadores sobre a nossa metodologia, volto a dizer, todos nós temos este corpo físico e temos outros corpos energéticos. Esses corpos energéticos, o corpo vital que nós chamamos pela ciência mental, é dentro desse composto energético que as almas poderão imantar e poderão induzir pensamentos nas pessoas, inclusive. Porque o pensamento, que nós achamos que elaboramos o pensamento, mas ele vem de fora de nós, a gente pode de um campo externo. Conectado aí uma vibração, né? Exatamente. Por isso que as pessoas viciadas em tóxicos, em drogas, têm sérias dificuldades de se libertar. Porque este corpo vital poderá não, nos drogados, em quem fuma e quem bebe, está totalmente arrombado. Não tem proteção. Não tem proteção. O espírito pode entrar a qualquer momento, dar o comando na pessoa para beber, para usar droga, para fumar, para se prostituir, para assaltar, para matar. Muitas mortes são induções espirituais, porque as pessoas estão sujeitas a esses espíritos pela falta da tela da proteção do seu corpo perispiritual, o corpo vital. Então é nesta linhagem que desenvolve o nosso tratamento. E nós sabemos que as doenças se instalam primeiro no corpo vital, desequilibra o psiquismo da pessoa, desequilibra o sistema endócrino antes do físico, e depois chega no corpo físico. Eu tenho um artigo que fala os 5 passos para adoecimento e cura. Entre no nosso site, está no rodapé da sua televisão, e leia lá no nosso site os 5 passos para adoecimento e cura. Você vai entender o que eu estou falando do corpo vital, que é possível ser alimentado por um espírito. Muito legal. Então, o programa Conexão Alfa de hoje chegou ao final, mas você pode entrar, como o Dr. Celso mesmo disse agora, lá no nosso site, www.ipth.com.br, ou no Facebook Instituto IPTH, para ver lá as nossas atividades, o que está acontecendo durante o dia, e até mais. Um grande abraço a todos e nós voltamos na próxima oportunidade.